Boa noite, novamente, bem-vindos. Vamos então hoje começar a nossa live agora com o Dr. Rafael Balbi e nós vamos saber tudo o que você precisa saber antes de procurar um psicólogo ou uma psicóloga. Então vou só aguardar ele entrar aqui para a gente poder iniciar. Enquanto isso, lembrando que todas as lives estão ficando salvas aqui no IGTV. Nós temos vários outros assuntos, várias coisas acontecendo. Então, não deixem de assistir. Vou adicionar aqui o Rafael. Estou aguardando ele aqui entrar. Aproveitem para me dizer aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo certinho. Aguardem então o Rafael chegar. E vocês, curtiram a live de hoje? Curtiram a live do Fabrício? Então, continue ligado, hein? Tem muita coisa legal. Amanhã a gente vai conversar com a Mônica Galvão. E segunda tem mais, terça tem mais, quinta-feira que vem tem mais, sexta tem mais. Nós temos aí quase 4 semanas completas de lives para a gente assistir. Então vamos saber tudo sobre várias outras abordagens. Cada dia uma pessoa mais especial que vem trabalhar com a gente. E aí, agora o pessoal tá chegando. Rafael também chegou. Vou de Rafael para ele conversar com a gente. Olá! Boa Olá, noite! boa noite. Só um momento aqui, já estou voltando. Claro. Só vim. E aí, eu estava ouvindo você falar agora no início sobre as outras lives. Assisti 2 lives, assisti hoje, Fabrício sobre psicologia analítica, assisti com a Patrícia também sobre hipnoterapia. Não lembro Legal. se foi ontem ou anteontem. Foi Tá muito anteontem. legal, tá muito Tá legal as show. lives. Eu acho que Que vale a bom. pena. Não só o público geral, os psicólogos também. É muito Aham. legal você ouvir os outros colegas falando sobre as abordagens que eles conhecem. É legal ver Verdade. os alunos também, né? Porque alguns foram os meus Uhum. alunos. A Mônica, por exemplo, que vai falar sobre TCC, foi minha aluna na pós-graduação. Então é Sim. muito interessante, né? Ver o que eu tô acompanhando para assistir o dela também. Show. Tá de parabéns esse trabalho aí com o pessoal. Muito obrigada. E queria agradecer você de topar vir aqui, né, numa quinta-feira à noite, para a gente conversar sobre essas coisas tão legais, mas que às vezes a gente está cansado, né? 9 horas da noite, já atendeu bastante. Mas é um horário legal também, né? Para quem às vezes não pode assistir a live mais cedo, né? E é um horário que a internet coopera com a gente. Esperamos que ela Tá coopere filé a internet hoje. hoje. Hoje tá Sua boca top. mexe aí, eu ouço aqui, Opa, então sincronizado. tá ótimo. Pois é. Com o Fabrício Então, vamos tava aproveitar que difícil tá hoje. funcionando legal. De vez em quando dá uma travada mesmo, né? Mas acontece. Então, vamos aproveitar que tá funcionando o filé e vamos começar. Rafael, primeiro se apresenta pra gente, né? Bom, meu nome é Rafael Balbi, sou psicólogo, doutor e mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica. Não quero falar de outros cursos, eu acho que isso também já é muita coisa para só uma hora falando. E deixar Aham, você aberto para fazer as perguntas aí que você preparou para a gente sobre isso. O joia. que é preciso saber antes do primeiro atendimento? O que você que nunca procurou atendimento psicológico precisa saber? Ótimo. Isso. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre a diferença, o que é psicanalista, o que é psicologia, né? O que é psicólogo clínico, o que é psiquiatra. Fala um pouco da Ótimo. diferença pra gente. Isso é o básico do básico do básico. Então, é igual saber diferenciar o encanador do eletricista, né? Todos eles trabalham reparando a casa e às vezes trabalham em conjunto, né? Então, da mesma Isso. forma, psicólogo
e psiquiatra. São dois profissionais, duas profissões reconhecidas. É o psicólogo dentro da categoria de profissionais de psicologia, né? Tem um conselho próprio, Conselho Federal de Psicologia, e o psiquiatra é um médico dentro do Conselho Federal de Medicina, tem o registro dele no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. O psicólogo tem o registro no Conselho Regional de Psicologia. E aí, o psicanalista é um tipo de psicólogo ou um tipo de psiquiatra. Psicólogo pode ser psicanalista ou não. Psiquiatra pode ser psicanalista ou não. Tá travando? Tá ouvindo, né? Pamela, tá me Um ouvindo? pouquinho. Um pouquinho. Oi, Falou tô de te psicanálise, ouvindo. começa a travar as coisas É. aqui. Continua Daqui a pouco eu vou pular essa parte. É verdade. Não que eu não goste de psicanálise, tá? Não que eu não gosto. Não que eu não gosto de psicanálise. Estudei psicanálise durante Aham. muito tempo, especialmente nos 3 primeiros anos da graduação, e tem o seu valor hoje ainda, tá? Especialmente porque nasce Sim. a psicologia clínica nasce na psicanálise, a prática clínica nasce na psicanálise. E muito do que Freud falou Uhum. no início da psicanálise, a gente confirma com as pesquisas experimentais de outras áreas mais recentemente. Bom, então, Aham. as profissões regulamentadas hoje para oferecer psicoterapia, o que é psicoterapia? É o tratamento para transtornos mentais. Então, o tratamento para transtornos mentais se chama psicoterapia. Pode ser oferecido por psicólogo ou psiquiatra. O que são Sei. transtornos mentais? Os mais conhecidos são depressão, transtornos de ansiedade, como a preocupação, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias de diversos tipos. Tudo isso é considerado transtorno mental, tá? Existem os transtornos mentais mais graves, como a esquizofrenia, transtorno bipolar, mas existem os transtornos mentais mais leves, com uma preocupação que atrapalha você na sua vida cotidiana, tá? Bom, Certo. então, dentro da psicologia existe uma especialização, que é a psicologia clínica. Assim como Uhum. a psiquiatria é uma especialização da medicina. Então, a Sim. especialização da psicologia que trata transtornos mentais, que trata psicopatologia, é a psicologia clínica. Poderia ter outro nome, mas deram o nome de psicologia clínica. Na medicina, a especialização para tratar psicopatologia ou transtornos mentais é psiquiatria. E todos os dois Uhum. profissionais podem oferecer psicoterapia, que é o procedimento para tratamento de psicopatologia ou sintomas psicopatológicos ou os transtornos mentais. Então, Certo. existe uma diferença entre os dois profissionais em que o psiquiatra, na maioria das vezes, vai fazer a farmacoterapia, que é o tratamento com medicamentos. E, na maioria das vezes, o psicólogo vai fazer a parte psicoterápica. Como Uhum. o treinamento do profissional para se tornar um bom psicoterapeuta é muito grande, a carga horária é muito grande, em Uhum. geral, os psicólogos ficam com essa parte, os psiquiatras se especializam mais na parte de psicofármaco. Não que eles não possam fazer tão bem esse trabalho, mas em geral Uhum. acabam não fazendo, não é usual isso. Uhum. Bom, se o Certo. pessoal tiver dúvida aí, né, no final acho que pode perguntar, depende da sua dinâmica de Isso. trabalho aí, a gente pode esclarecer essas dúvidas, mas eu acho que isso é suficiente. Então, Isso. se você Aham. tem sintomas de transtornos mentais, tem uma ansiedade muito elevada, que atrapalha muito, vou falar sobre isso agora em seguida, né? Que são, Uhum. quais são os sinais para você procurar ajuda profissional, seja de um psicólogo, Ótimo. seja de um psiquiatra. Então, se você, Ótimo. por exemplo, tem um aumento progressivo de emoções negativas, você vê que cada dia você está mais irritado, ou cada dia mais triste, ou cada dia você está cada vez sentindo mais repulso por alguma coisa ou por alguma pessoa, se isso está aumentando progressivamente, é um sinal de que você talvez esteja precisando de ajuda profissional, tá? Outra coisa são sinais do tipo vontade de Uhum. sumir de tudo, vontade de morrer, o próprio pensamento de fazer mal para si no intuito de se matar, quando aparece, já é um indicativo muito Uhum. forte de buscar ajuda profissional. Não estou dizendo que necessariamente você precise de psicoterapia. Estou dizendo que você precisa ser Uhum. avaliado por um profissional. E talvez você chegue lá e o profissional fala, olha, o que você tem é comum, todo mundo tem. Eu acho que você não precisa de ajuda.
Ou o seu problema é fácil de resolver, com no máximo, a partir de 8 sessões vai ser solucionado. É algo de orientação psicológica, né? Você precisa de um aconselhamento, não é necessariamente uma psicoterapia. Então, algo rápido. Ou você vai no psiquiatra, ele vai avaliar, você vai falar, olha, o que você precisa é de uma medicação simples, em dose baixa, por um tempo, e está solucionado. Então, perceba que o que eu estou falando aqui sobre sinais é a necessidade de ser avaliado por profissional, tá? Outra coisa que pode acontecer é um aumento progressivo da falta de sentido e falta de propósito na vida. Então, você começa a perceber que a vida começa a ficar sem sentido, que a vida começa a ficar sem propósito, é um sinal para você procurar ajuda profissional. Você percebe uma redução do seu desempenho nas atividades cotidianas. Ou você percebe que você precisa se esforçar mais para conseguir desempenhar as mesmas atividades. Você precisa se esforçar mais para tomar um banho, se esforçar mais para fazer a comida, se esforçar mais para chegar no trabalho, se esforçar mais para desempenhar as tarefas que você tem que fazer no trabalho. Isso é um sinal de esgotamento. E aí, talvez, uma avaliação com o profissional possa te ajudar a te dar um caminho para solucionar isso. As pessoas, seus amigos, seus familiares começam a falar, olha, eu acho que um profissional pode te ajudar. Será que se você não procurar ajuda com alguém, né? Se você ouviu procurar ajuda, é mais um sinal, tá? Porque as pessoas de fora estão percebendo que você está mudando, ok? Você começa a aumentar o consumo de medicamento, aumenta muito. Especialmente medicação para relaxar e dormir, tá? Então, o consumo, por exemplo, de relaxante muscular, o consumo aumenta muito o consumo, por exemplo, de analgésico, de medicações que ajudam a dormir. E aí, quando você percebe que está aumentando isso aí, é um sinal de procurar ajuda, ok? Outra coisa que acontece é o aumento do uso de substância lícita, como o aumento do uso de álcool, ou até mesmo de substâncias ilícitas. Tá? Então, começou a aumentar a quantidade, é um sinal, mesmo que aumente bem lentamente. Um ano atrás, eu bebia 1 ou 2 long neck 3 vezes por semana. Agora, estou tomando 5, 4 vezes por semana. Opa, é um sinal que você precisa procurar ajuda para ser avaliado. Necessariamente não significa que você precisa de tratamento. Tá? Você percebeu que aumentaram os desentendimentos com seus familiares, né? Tá brigando mais. Às vezes eles não se queixam, mas você percebe que tá brigando mais, está se desentendendo mais, está explodindo mais depressa, ou está engolindo muito, tá? Você já não está reagindo, já não fala seu ponto de vista, também é um sinal de que você precisa ser avaliado por um profissional, ok? Bom, aí você percebeu que o profissional pode te ajudar. E aí você vai marcar o seu primeiro atendimento, tá? O que você precisa fazer para marcar seu primeiro atendimento? Antes de tudo, óbvio, peça indicações das pessoas que você conhece, né? Nos grupos de família, nas pessoas que conhecem. Quem que vocês indicam que é um bom profissional? Pergunte para as pessoas que você conhece. Já começa por aí. Então, você não precisa ter uma indicação. Você pode ter mais de uma indicação, tá? Depois você pode ser, como eu falei, psicólogo ou psiquiatra. São hoje, no Brasil, os 2 profissionais regulamentados para oferecer psicoterapia. Né? Então, existem diversos profissionais que falam que oferecem psicoterapia, mas não estão regulamentados na legislação brasileira. Okay? Não é porque eles não estão regulamentados que eles não possam exercer. O problema é que não há garantia nenhuma de que há uma qualidade do serviço prestado. Esse é o problema. Então, se você quer ter a garantia de que há uma qualidade do serviço prestado, procure um profissional regulamentado, como psicólogo ou psiquiatra. Verifique se o registro do profissional é válido. Às vezes ele tem o registro, só que ele está suspenso, seja porque o profissional pediu a suspensão ou porque foi suspendido pelo órgão, pela autarquia, né, pelo CRM ou pelo CRP. Verifica se está em situação regular o registro profissional. Uma coisa muito óbvia, que é importante vocês verificarem antes de marcar, que é a localização do consultório. E se o consultório é muito longe, né, às vezes você pode avaliar a possibilidade de fazer o atendimento online, via internet. Tá? Eu tenho clientes que eles andam 4 horas de carro para chegar até o consultório, vem do interior. Né? Vem feliz, vem para cá, é atendido, almoça aqui em Vitória e volta para o interior. É um dia para fazer terapia. É a escolha do cliente. Tá? Tem gente que vai escolher fazer online.
né? Então, pode fazer, pessoas de outros lugares do país podem fazer via internet. Tá? Lógico que existe a regulamentação também para ser atendido via internet para o psicólogo, mas é uma possibilidade também. Então, algumas pessoas que experimentaram o atendimento online durante a pandemia perceberam que tem essa vantagem de economizar tempo com deslocamento, a questão do próprio desgaste no trânsito, que é estressante, né? Não é só o tempo do deslocamento, tem outras coisas que são desgastantes também. Então, pode avaliar essa possibilidade de ser atendido via internet. Lembre de buscar informações sobre o profissional via internet. Tá? É comum esses profissionais eles terem um histórico registrado na internet, mesmo que eles não queiram. Às vezes o profissional não tem site com o currículo dele, mas existe registro, por exemplo, a participação em congressos, publicação de resumos. Isso é feito via internet. Então, você botou o nome completo do profissional, provavelmente você vai saber o que ele está produzindo, o que ele está fazendo no mundo, tá? Principalmente quando você coloca o nome completo, né? Antes de marcar o atendimento, você pode pedir o nome completo dele. Ele tem que oferecer o nome completo dele para você poder buscar informações sobre ele, tá? É normal ter medo e ansiedade antes do primeiro atendimento. Então, a dica que eu dou é vá com medo, ok? Vá ansioso, ok? Né? Pamela já foi atendida como paciente, eu também já fui. E aí, eu lembro que eu ia com todo o meu medo, tá? Então, e às vezes não só no primeiro atendimento, a gente às vezes dos outros também, dos outros também, terceiro, né? E O terapia é processo de psicoterapia às vezes gera essa ansiedade mesmo, né? Ela é natural, né? É um grande desafio pessoal fazer terapia, né? Verdade. Então, não só o primeiro atendimento. E compartilhe isso com o profissional. Olha, eu estou muito ansioso por chegar aqui hoje, mas você chegou e ele vai te ajudar a lidar com essa ansiedade, com esse medo do primeiro atendimento. Tá? Ele foi treinado para isso, ok? Isso. Outro ponto importante. Quanto antes você buscar ajuda, mais fácil o profissional vai resolver o seu problema. E aí, o que acontece? Tem gente que demora 10, 15, 20 anos para procurar ajuda. O problema começou quando a pessoa tinha 15, 16 anos de idade, às vezes antes, com 10 anos de idade. E aí, com 30, 40 anos de idade, a pessoa resolve buscar ajuda. E aí, o problema que era pequenininho fica gigantesco, tá? Então, se você percebe que você tem um daqueles sinais que eu falei, procura ajuda para uma avaliação. Porque a hora que você perceber que está insuportável, já passaram 10 anos. E ao invés de você ficar na terapia por 6 meses, 8 meses, você vai ficar 3, 4 anos desnecessariamente, né, gastando tempo, dinheiro, o que poderia ter sido solucionado antes. E mais do que isso, você passou 10 anos sofrendo até buscar ajuda. Né? Então, buscando ajuda com antecedência, as pesquisas mostram, por exemplo, as pessoas com toque demoram 9 anos, em média, para procurar ajuda. As pessoas com... a maioria das pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada não buscam ajuda, tá? Elas geralmente desenvolvem uma depressão para depois buscar ajuda. Então, é muito comum o histórico de uma pessoa que tem estresse, desenvolve ansiedade desenvolve depressão, aí começa a perder os vínculos familiares, o vínculo com o trabalho, e aí que ela vai procurar terapia. Então, você percebeu os primeiros sinais, busca ajuda. Quanto antes você treinar suas habilidades para lidar com esses problemas que a vida te proporciona, antes você vai solucionar e mais tempo de vida com qualidade você vai ter. Ok? Sim. Queria falar que tem uma pessoa aqui elogiando o seu trabalho, Rafael. Jairo. Obrigado. O Jairo, conheço o Jairo. Está dizendo que você é um profissional excelente e que recomenda você a todos, viu? Valeu. Jairo, super gente boa, gosto muito dele. Tá vendo, Vamos lá. gente, como quem é bom profissional é indicado por outras pessoas? Então, olha, isso é uma coisa que você pode fazer. Busque indicação de bons profissionais quando você for fazer, né, a sua psicoterapia. Outra coisa, não crie muita expectativa, tá? É muito comum os pacientes buscarem vídeos sobre os profissionais falando, tipo eu falando aqui, eu dando entrevista, e aí cria um monte de expectativa como que vai ser o atendimento dele. Você pode buscar, sim, informações
para saber como que eu falo, como que eu lido com as coisas, qual a minha opinião sobre a questão da psicologia, as minhas formas de trabalhar. Isso é importante, sim. A questão é, não crie muita expectativa sobre como vai ser o seu atendimento. Porque o seu atendimento é o seu atendimento. É muito singular, ok? Então, vá aberto para a experiência. Ao invés de criar expectativa sobre como vai ser, esteja aberto para o que pode acontecer lá. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Ótima dica. Pergunte o tempo de atendimento. Tá? Quanto tempo vai durar? Com frequência eu falo sobre isso com os pacientes antes do primeiro atendimento. Mas alguns profissionais não falam, especialmente profissionais de plano de saúde. Alguns planos de saúde restringem o atendimento em 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Então, é muito importante você saber. Né? Às vezes você vai gastar 1 hora e meia para chegar no atendimento daquele profissional, ele vai te atender em 20 minutos e você vai embora. E aí você tinha um monte de coisa para falar e não consegue falar em 20 minutos tudo que você tinha para falar. Se você sabe pelo menos que é 20 minutos, você consegue priorizar o que é mais importante para ser dito em 20 minutos. Tá? Então, precisa saber quanto tempo você vai ter de atendimento. Sim. Perguntar a abordagem teórica do profissional ou a abordagem técnica do profissional. Tá? Existem diversas abordagens e os profissionais trabalham com diferentes abordagens. Okay? Não existe profissional que só trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Não existe profissional que só... O Fabrício estava falando sobre isso hoje, né? Que ele só trabalha com a psicologia junguiana ou só a psicologia analítica. Né? Então, é muito comum hoje você ver os psicólogos dominando diferentes técnicas. É o psicanalista que domina MDR, que domina técnicas da TCC. Né? Você vê o terapeuta comportamental que domina técnicas da humanista, que domina MDR, que domina a hipnoterapia. Então, é importante você saber quais as técnicas que ele domina. E ele, a partir da avaliação com você, é que vai te propor quais técnicas vão funcionar melhor com você, a partir da avaliação dele. Então, é muito, muito desagradável, né? Você deve ter recebido já isso, né? O cliente que chega para você e fala, eu quero trabalhar com hipnose, eu quero trabalhar com MDR, eu vim para trabalhar com TCC. E aí você percebe que o cliente não tem a menor ideia do que ele está falando, né? Você percebe que ele não tem condições para aquela técnica não encaixa nele. E se você forçar isso, você vai gastar um tempo desnecessário fazendo ele experimentar algo que não combina com ele. Tá? Subestimar a capacidade do cliente em compreender a si mesmo. O que eu estou dizendo é que o profissional foi treinado justamente para avaliar e mostrar para o cliente a técnica que possivelmente vai ter melhor resultado com ele. Tá falhando aí? Você está me ouvindo? E tá falhando de vez em quando, mas tá dando para entender. E também, né, Rafael? Dá para entender? Às vezes, até você pode chegar em algum... Fala. Tá dando para entender. Às vezes você até dá pra gente saber, utilizar aquela técnica em um segundo momento, em um terceiro momento, né? Mas às vezes essa avaliação a gente percebe que no início a gente precisa usar uma outra abordagem, né? Então também ter essa coisa do aguardar, de conversar com o seu terapeuta, de entender o plano, né, de tratamento que ele está propondo para você. E se você não entender, perguntar por quê, né? Mas tem uma motivação para a gente escolher esse plano de tratamento, né? Exato. E eu acho que o mais importante disso tudo é experimente a abordagem que ele está te propondo. Os terapeutas experimentam. Eles se submetem a elas e depois eles experimentam aplicando nos clientes. Então, se os terapeutas experimentam, você precisa experimentar também. Então, não é lendo sobre terapia cognitivo-comportamental que você conseguiu compreender toda a experiência de vivenciar. Não é. Você precisa vivenciar a terapia. Então, não dá para você escolher a abordagem que você quer lendo sobre ela. Você precisa experimentar ela. Tá? E depois de experimentar, você pode falar, olha, acho que não colou muito não, viu? Esse negócio é muito agradável. Ou não, olha, isso aí me fez um bem danado. Deu um salto, né?
Então, antes de você avaliar o que o terapeuta está te propondo, experimente, tá? Porque é assim que os próprios profissionais fazem, ok? E experimentar, né? Às vezes diz experimentar não é só também, às vezes, uma sessão, gente. Porque às vezes na primeira sessão você tá tão ansioso, você tá tão querendo que alguma coisa aconteça que realmente não vai acontecer nada, né? Às vezes a partir da segunda, da terceira, que você vai começar a ver a coisa desenrolar mesmo, né? Os primeiros atendimentos, normalmente entre o primeiro e o quarto atendimento, são atendimentos de avaliação, em que o profissional não faz intervenção. Muito raro, né? Normalmente se faz intervenção após a avaliação. E é terminada a avaliação, você pode pedir um retorno. Bom, você terminou a avaliação? Terminou. E o que você propõe para mim? O que você sugere? Né? Quais das técnicas que você domina você sugere para ser aplicado no meu caso? E aí você vai saber o que o profissional vai aplicar em você, e aí você pode sim ler mais sobre aquilo, não é problema. Mas vivencie aquilo que ele está te propondo. Mais um ponto para fechar antes do primeiro atendimento, que é se organize para chegar com 15 minutos de antecedência. Por quê? 15 minutos ou mais, tá? Pelo menos 15 minutos. Quando você vai a primeira vez no lugar, é normal você se perder, você não achar vaga, você chegar no estacionamento, está lotado, você tem que esperar para poder estacionar. Então, algumas pessoas, elas se organizam para chegar lá exatamente na hora marcada. E muito diferente de outros profissionais, os psicólogos, normalmente, eles atendem pontualmente. Tá? É muito, muito, muito raro você encontrar um profissional que vai atrasar mais de 10 minutos. Okay? Então, se você for muito azarado, o profissional vai atrasar 10 minutos. Então, qual é o normal? O normal é você chegar lá e está atendendo no horário. Então, como é provável que você gaste mais tempo do que o esperado, você pode sim chegar um pouco antes. Até para você conhecer a sala de estar dele, conhecer o prédio, né? Conhecer como chega na sala, isso demora um tempo, tá? Às vezes no próprio prédio tem que fazer cadastro na portaria. Fazer cadastro que demora. Disso, né? Exatamente. No primeiro atendimento tem que fazer o cadastro. Então, o que acontece? Depois do primeiro atendimento, você já tem uma ideia do tempo que você vai gastar para estacionar o carro, para andar até a sala, para pegar o elevador, para andar até a sala de novo. Você já tem uma ideia, tá? E aí, já que você já tem uma ideia, você, nos próximos atendimentos, pode se organizar para chegar não com 15 minutos, pode ser com 10, com 5 minutos, dependendo da distância que você gasta para chegar no seu psicólogo. Por exemplo, eu, quando fazia terapia, né, a consulta estava marcada para 10 horas. Eu tinha que estar lá para iniciar a terapia 10 horas. Eu me organizava para chegar lá com 10 minutos de antecedência. Então, como eu gastava 15 minutos para chegar lá, eu tinha que sair de casa 9h35. Então, eu tinha pelo menos 3 alarmes, né? Tinha um alarme para acordar, né? Tomava café, um alarme para me arrumar, para trocar de roupa, e um alarme que me avisava que faltava 5 minutos para mim sair, que eu tinha que pegar a chave do carro, a carteira, o óculos e o celular e sair em 5 minutos. E aí eu não me atrasava, né? Depois que eu atrasei a primeira vez e perdi uns 15 minutos de sessão, aí não atrasei mais, né? Porque se a gente que é paciente chega atrasado, a gente vai perder o tempo de sessão. O profissional não vai descontar isso depois, porque ele tem outro paciente para atender, né? Então, se eu me organizava para chegar com 10 minutos de antecedência, às vezes tinha um engarrafamentozinho na ponte, né? Tinha um carro parado, e aí eu chegava lá pontualmente às 10 horas. Às vezes não, eu chegava com 10 minutos de antecedência, dava tempo de ler um jornal, ver as notícias, e daqui a pouco eu estava sendo chamado para ser atendido. Então, se você se organiza, você que ganha com isso. E eu, como profissional, o que eu normalmente faço? Eu me organizo para atender o paciente com 10 minutos de antecedência. Então, se ele chega antes, eu atendo antes. Ele ganha com isso, né? Então, às vezes eu não consigo, né? Às vezes a agenda não permite, às vezes acontece excepcionalidades, não consigo, e acaba que, às vezes eu atraso alguns minutinhos. Mas não é a regra. A regra é atender no horário pontual ou antes, tá? Bom, agora vamos para o primeiro atendimento. Fala. Vamos falar que isso também vale, Rafael, para o atendimento online, né? Às vezes a pessoa deixa para ligar o computador no horário da sessão, né? Isso. O computador pode resolver fazer atualização, ele pode resolver demorar para ligar. Então, né, já se prepare para isso também, né? Prepare o ambiente que você vai fazer a sessão online, né? Tudo isso é muito importante também, né?
Isso serve também para o atendimento online, mesma coisa, muito bem lembrado. Bom, vamos para o primeiro atendimento. E você já está sendo atendido, tá? Como é que você deve se comportar? As pessoas perguntam, né? Então, imagina que o psicólogo é um colega de trabalho que quer muito te conhecer. Porque é exatamente isso. Vocês vão trabalhar juntos. Ele vai te ajudar a fazer um trabalho junto com você. Não é ele que vai fazer por você. Ele vai te ajudar no processo de fazer, tá? Então, você vai conversar com ele como se ele fosse um colega, tá? Aí algumas pessoas me perguntam, posso te chamar de Rafa? Pode chamar de Rafa, não é problema, né? É porque é como se fosse mesmo um colega, tá? Pode existir profissionais que vão falar, não, tem que me chamar de doutor Rafael. Não necessariamente, não precisa. Fica à vontade, do jeito que você se sentir mais à vontade, tá? Então, é assim que você vai tratar o profissional, como se fosse uma pessoa que quer realmente te conhecer, ok? E aí um ponto importante é, preste atenção nas perguntas que o profissional te faz, tá? É muito comum a pessoa chegar tão ansiosa, mas tão ansiosa, que o profissional pergunta uma coisa e a pessoa responde outras muitas coisas que não foi perguntado, né? Por exemplo, qual é a sua escolaridade? Aí a pessoa fala, quando eu nasci, minha mãe matriculou na creche. Olha só preciso saber a sua escolaridade atual, né? Curso superior, graduação, né? Pós-graduação. É só isso agora. Nesse momento é só isso. Então, assim, responda a princípio só o que está sendo perguntado. Porque se o profissional precisar ampliar isso, ele vai te perguntar, né? Qual é a primeira escola que você estudou? Aonde você fez ensino médio? Né? Como é que foi a sua adolescência? Ele vai te perguntar. Então, procure responder exatamente o que ele perguntou para você ganhar tempo. E o profissional também. Porque quando ele está registrando, ele vai registrar exatamente o que ele está sendo perguntado. Isso ajuda até no próprio registro e na avaliação dele, tá? E aí, aquilo que eu falei, não precisa gastar muito tempo respondendo. Tenta responder de forma mais objetiva possível, sem gastar muito tempo para responder perguntas que são simples como essa. Qual é a sua escolaridade? Responda a escolaridade e só, tá? Se você se sente desconfortável na pergunta, você pode dizer, olha, eu fico desconfortável com essa pergunta, né? É muito raro acontecer isso, mas às vezes acontece quando se trata de terapia de casal, ou às vezes quando se trata de terapia sexual, né? Algumas perguntas, as pessoas têm algum tipo de vergonha em responder. Então você fala, olha, não sinto a vontade para responder isso agora. Tudo bem. Quando você sentir, você vai falar, tá? É importante você ter essa liberdade para falar que não está à vontade, ok? Sim. E num primeiro atendimento, também é importante você falar sobre tudo que te incomoda neste momento. O profissional, se ele quiser saber mais sobre o que aconteceu no passado, ele vai te perguntar. O importante no primeiro atendimento é você falar o que está acontecendo agora. Não é sobre o que você acha que está causando o que você tem agora, né? Se você está com ansiedade, você fala, olha, eu estou com muita ansiedade. Ou se você acha que está com depressão, você pode falar, eu acho que estou com depressão, estou muito tempo trancado dentro de casa, não consigo sair, não consigo trabalhar. É isso que está acontecendo com você agora. Então, falar o que está te incomodando agora é muito importante e você precisa ter essa liberdade para falar durante o atendimento. Alguma dúvida até aí? Quer perguntar, Pamela? Não, acho que está bem claro, né, pessoal? Está seguindo bem, né? E se tiverem dúvida, pessoal, vai mandando as questões aí, né? Que a gente depois vai voltar para essas perguntas, né? Mas até agora eu acho que está bem claro, Rafael. Acho que podemos seguir. Um ponto importante. Avalie a afinidade que você tem com o terapeuta. Eu acho que você deve ter ouvido isso em vários lugares. É necessário que você tenha alguma afinidade no primeiro atendimento. Não significa que ele é uma pessoa que você quis ter sempre como amigo, que você super simpatizou com ele. Não é isso, tá? Eu tive alguma afinidade. Isso é importante, ok? Então, às vezes, só de você ver eu falando aqui, ou a Pamela falando, ou o Fabrício falando, ou a Patrícia que falou aqui também, falando, você sente alguma afinidade com a pessoa. Esse é um sinal de que a pessoa pode sim ser um psicólogo para você, porque você teve alguma afinidade com a forma dela falar, dela se expressar, porque isso é importante durante o processo terapêutico,
E à medida que o processo terapêutico ocorre, né, que os atendimentos vão acontecendo, isso vai se intensificando, a afinidade vai aumentando. Mas se no primeiro momento você teve o contrário, que é uma antipatia, o que é possível, tá? Não há problema nenhum. Você sabe que aquele estilo de personalidade não combina com o seu. E só isso não significa que é um profissional ruim. Só significa que você tem que buscar uma pessoa diferente. Experimentar um outro profissional que você sinta alguma simpatia. Como a Patrícia falou, né? Tem aquele ditado: quando o santo não bateu, vê se o santo bateu, né? Não bateu, vai para outro, né? Tudo bem, tudo bem. Talvez para outras pessoas bate, para você não bateu, tá? Exato. O que você precisa avaliar no primeiro atendimento com o profissional? É a motivação dele pelo seu problema. O quão interessado o profissional está em te ajudar. Se você percebe que ele está desmotivado, desinteressado com o que você está trazendo, é um sinal de que talvez outro profissional possa te ajudar melhor. Porque você está trazendo algo que não interessa a ele quanto profissional. Tá? E o que não é problema também. Ele pode te ajudar, mas se ele estiver motivado, vai ser muito melhor para os dois, tanto para o profissional quanto para você. Ok? Verifica a disponibilidade. Todas essas dicas, né, Rafael, são muito importantes, inclusive, para que as pessoas percebam que em certas situações, às vezes a psicoterapia não é que a psicoterapia não vai funcionar. É que você ficar tentando, né, às vezes, passar por cima dessas coisas ou tipo assim, não, é aquela abordagem que eu quero, então eu só vou fazer se for com aquela pessoa, ou então, não, só tenho como fazer com esse profissional agora, então eu vou ficar tentando. E às vezes essas coisas levam a psicoterapia a não funcionar. Porque, na verdade, né, você não está engajado, não houve uma conexão, né? O rapport, ele é muito importante para a psicoterapia ter um funcionamento Explica legal, o que é rapport. né? Rapport é essa conexão que a gente está dizendo, né? Essa coisa de você... Simpatia, afinidade. De você se conectar com né, a outra pessoa que está ali, né? Bom, por último, né, você no primeiro atendimento vai verificar se o profissional tem disponibilidade para te dar atenção no momento em que vocês não têm um atendimento marcado. Ou seja, entre os atendimentos. Tá? Então, ele teria disponibilidade de responder mensagens, ele teria disponibilidade de marcar um atendimento extra por telefone, via internet. Isso é muito importante para alguns tipos de tratamento, ok? Para outros tipos, nem tanto, mas para alguns tipos é muito importante. Tá? Então, ter a segurança de que ele pode responder suas mensagens, que ele pode marcar um atendimento extra entre os atendimentos, é importante que você saiba, ok? Então, é muito comum alguns pacientes meus que falam, vou viajar, né, vou ficar 2 semanas sem vir, eu ofereço, olha, a gente pode fazer via internet se você precisar, se você desejar. Alguns até se surpreendem, né, o quão vantajoso é fazer um atendimento via internet. Tá? Bom, agora a gente vai para depois do atendimento. O que não quer dizer, acho que é importante lembrar, Rafael, vou te interromper mais uma vez, só para a gente lembrar. O que não quer dizer que o profissional vai te atender em qualquer momento, né? Porque ele também tem outros pacientes, né? Porque às vezes quando a gente fala isso, tem alguns pacientes que infelizmente entendem que o profissional vai estar meio que à disposição. Isso não quer dizer que ele não tenha interesse pelo seu caso, que ele não esteja interessado em te ajudar. É que ele também tem outros, né, atendimentos e etc. Então, é uma coisa que vai ser combinada. Você vai mandar uma mensagem ou vai tentar fazer uma ligação. Assim que possível, o profissional vai dar esse retorno, né? Não quer dizer que ele vai estar ali no celular esperando você, né, mandar a mensagem para poder te responder logo, né, de prontidão, assim, né? Sim. O normal é, quando você manda uma mensagem ou liga para o profissional, o normal é ele te retornar em até 24 horas. Né? Às vezes você vai ligar 8, 9 horas da noite, ele vai mandar uma mensagem 8 horas da noite, ele já não está mais disponível. Então, ele vai te responder no outro dia, às vezes de manhã tem um monte de atendimento para fazer, não vai dar tempo para responder, ele pode te responder no horário do almoço ou às vezes no final da tarde, depois que acabou o expediente. Então, aguarde pelo menos 24 horas uma resposta, tá?
Se Uhum. é mais de 24 horas e não respondeu, aconteceu alguma coisa. Ou a mensagem não chegou, ou roubaram o telefone dele, outra pessoa que está com o telefone dele. Então, Uhum. entenda que existe um tempo hábil para ter esse retorno. Às vezes está num lugar também, né, que não tem Inacessível é disponibilidade, né? Porque às isso. vezes acontece, né? No geral, a gente tenta, inclusive, avisar, né, Rafael, quando a gente vai para algum Sim, lugar que não vai ter acesso, sim. etc. Mas às vezes pode acontecer, tá, gente? De às vezes, na última hora ter que ir, aconteceu algum problema, né? Ou então, dê esse tempo aí de prazo para, de repente, também essa resposta. Sim. Bom, e depois do primeiro atendimento, o que você precisa prestar atenção, tá? Às vezes o primeiro Ótimo. atendimento não é suficiente para você notar essa simpatia, essa afinidade com o profissional. Então experimente mais um, pelo menos. Você fez 2 atendimentos e não teve simpatia nenhuma, ou teve repulsa, né, teve aversão, escolha outro profissional, ok? Então, a repulsa, né, a aversão, a antipatia num primeiro atendimento já é o sinal de você procurar outro profissional. Uhum. Você não sentiu nada de simpatia, nada de antipatia no primeiro atendimento, experimente um segundo. Se continuar não sentindo nada, procure outro profissional. Essa simpatia é importante para o tratamento, ok? E muitos Uhum. psicólogos negligenciam isso, tá? Então, eles não percebem que isso atrapalha o tratamento e não encaminham o paciente porque acha que pode funcionar, tá? Comigo acontece o contrário. Se eu não sentir simpatia com o paciente no primeiro atendimento, né, eu já avalio isso no segundo atendimento e se eu sentir antipatia no primeiro atendimento, eu já encaminho ele. Não porque ele é uma pessoa ruim ou porque ele é um caso difícil, é porque eu entendo que o outro profissional que é diferente de mim pode oferecer algo que é muito melhor do que eu posso oferecer, porque eu sou muito diferente daquela pessoa. E o ideal Sim. é que eu trate pessoas que sejam parecidas comigo. E Pamela trate pessoas que são parecidas com ela. Tá? Por isso que a gente tem que conhecer a própria personalidade e conseguir identificar a personalidade do paciente com rapidez para poder ver se há essa ligação entre o que tem em mim e o que tem nele. Bom, continuando. Afinidade com a técnica, tá? Você precisa fazer pelo menos a avaliação. E a avaliação vai durar, em média, aí, 2 atendimentos. Em média, tá? Uhum. Pode durar 1, pode durar 2, durar 3. Normalmente, no quarto atendimento, o terapeuta, né, o psicólogo, já está aplicando as técnicas. Então, experimente pelo menos uns 4 ou 5 atendimentos para você experimentar a técnica. Pelo menos 1 ou 2 atendimentos depois que a avaliação acabou, tá? Então, pelo menos dois atendimentos depois do término da avaliação, para você ver como o profissional trabalha. Se você Uhum. não sentiu afinidade com aquela técnica, você pede para ele trocar a técnica, porque ele tem um monte de técnica, ele conhece um monte de técnica. Não é porque você não tem afinidade com aquela técnica, você tem que trocar de profissional. Agora, se Uhum. ele chegou para você e falou, olha, eu já esgotei os meus recursos, todas as técnicas que eu conhecia eram essas duas, e eu já testei tudo com você, não tenho mais nada a te oferecer. Aí você troca de profissional, não tem jeito. Porque ele está Uhum. dizendo para você que não tem mais nada de novo para te oferecer. Então, que eu não Uhum. imagino que seja o caso, demora um tempo. Então, é bom que você experimente técnicas diferentes. Mais o que? De atendimento. Resultados. É muito comum as pessoas acreditarem que 1 ou 2 atendimentos vão ser suficientes para resolver os problemas delas. E, na maioria esmagadora, Uhum. não é. Ok? Não é. 2 atendimentos vai se resolver quando você não precisa de atendimento psicológico. Aí é a avaliação e o psicólogo vai falar, olha, minha avaliação é que você não precisa de atendimento psicológico. E aí acabou. Então resolveu mesmo, tá? Você já não tinha nada e chegamos à conclusão que, tá? Na maioria das vezes não é isso que acontece. Tá me ouvindo, Pamela? Tô Tá te cortando ouvindo. aí? Vocês estão me ouvindo? Beleza, só a Não, imagem tá acho que ruim então. tá de boa por Então, enquanto, é. tá de boa? Então, Tá. experimente pelo menos umas 12 sessões para você avaliar os resultados, tá? O ponto é, com menos de 12, alguns casos demoram até 12 atendimentos para você ver algum resultado, ok? Se você não Uhum. fez pelo menos 12 atendimentos, não dá para falar que o profissional não está dando resultado nenhum. E lembra que
começar a dar resultados é só o início do caminho. E progressivamente você vai tendo cada vez mais resultados. Então, com 12 atendimentos, você teve algum resultado, é um sinal de que se você continuar, você vai continuar tendo resultados. Né? Alguns casos, por exemplo, pesquisas com psicanálise, a primeira avaliação é feita com 6 meses. Então, já foram feitas aí pelo menos 24 sessões de psicanálise para fazer a primeira reavaliação. Ok? Então, assim, é o mínimo que se faz, tá? E não significa que terminou o processo. São os primeiros resultados. Então, em algumas técnicas é possível que você só tenha resultado com mais de 12 sessões, que não é a regra da psicologia, tá? A maioria das abordagens psicológicas, com até 12 sessões, você vai ter algum resultado, tá bom? Então, isso é para depois do primeiro atendimento, para os atendimentos subsequentes. 2 pontos importantes. Muitos psicólogos oferecem atendimento com valores reduzidos, que a gente chama de valores sociais. Então, se você não pode pagar, você pergunta para a pessoa, você tem reservado horário social? Né? Existe desconto, de alguma forma, na sua agenda? Né? Que às vezes alguns horários são mais baratos. Se a pessoa não oferece, ou se o que ela oferece você não pode pagar, você pergunta. Você teria como me indicar alguém que faça atendimento social, que faça atendimento psicológico com valor reduzido? E aí, muito provavelmente, ele vai conseguir te indicar, tá? Então, às vezes você quer muito fazer, você está precisando muito de atendimento psicológico e não pode pagar o que está sendo cobrado de média no mercado. Você não pode pagar. Você procura profissionais que fazem atendimentos sociais, que fazem atendimento com valor reduzido, tá? E as faculdades de psicologia, todas elas oferecem atendimento com preço muito baixo, tá? Um preço muito baixo é R$1, R$2, R$5, algo muito baixo, ou gratuito. E esses, especialmente as pessoas que notam muito precocemente que estão precisando de atendimento psicológico, né, essas pessoas são as mais indicadas para serem atendidas pelos alunos. Porque os alunos, eles querem atender pessoas que precisam, mas também eles não conseguem atender casos muito graves. Então, você percebeu o problema logo no início, né, percebeu que está tendo os primeiros sinais, e você procura um atendimento gratuito numa faculdade, possivelmente você vai ser muito bem atendido. Porque existe um profissional ali por trás, um professor, com uma formação acadêmica, que está supervisionando aquele aluno. Então, lógico que existem todos os problemas que a gente falou, de afinidade com o profissional, de afinidade com a técnica. Né? Então, pode acontecer que você precisa trocar para experimentar novos profissionais. Mas se o seu caso é um caso simples, está começando agora, procurar uma faculdade de psicologia pode te ajudar muito, especialmente se você não pode pagar. Mas se você está protelando há muitas décadas em procurar ajuda, possivelmente esse estudante de psicologia não vai conseguir te ajudar, porque o seu caso possivelmente já está muito grave, porque você já está muitos anos protelando. Então, a sugestão que eu te dou é procure logo um profissional que faz atendimento social, se você não pode pagar. Se você pode pagar, o que vai acabar acontecendo? Você vai financiar o tratamento de pessoas que não podem pagar. Né? Então, por exemplo, essa atividade que eu e o Pamela estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo de graça. Não estamos ganhando nada com isso. Né? Ninguém está pagando nada. O Instagram não está pagando nada para a gente fazer essa live aqui. Quem está financiando isso? São as pessoas que podem pagar. Então, essa informação está chegando até você porque alguém pode pagar pelo atendimento. E nós estamos oferecendo isso de graça. Essas são informações preciosas que muitas pessoas precisam. Tá? Então, se você pode pagar, procure profissionais e se dispõe a pagar, porque você vai estar ajudando outras pessoas que não podem pagar. Tá? Exatamente. Perguntas até aqui? Comentários, Pamela? Tem gente dizendo aqui que não sabia da existência de alguns desses atendimentos sociais. Então, olha que legal, né, Rafael? Sim. E aí, olha o que a gente está levando aí de informação. Lembrando também, né, gente, que às vezes são algumas vagas que são reservadas. Então, às vezes, aquele profissional tinha, mas no dia seguinte não tem. Isso não quer dizer que ele não faça atendimento social. Outro, e não possa indicar outro, né? Que às vezes naquele momento ele já cumpriu todas as vagas, né? Não está mais com horários disponíveis e etc. Então, hoje na nossa equipe, lembrando que hoje na nossa equipe nós temos 4 profissionais, né? Eu supervisiono 4 profissionais. Né? Dos 4 profissionais,
acho que pelo menos 3 têm vaga de atendimento social. Tá? Não são muitas vagas, mas tem vaga. Então, se você não pode pagar e procura atendimento psicológico no valor mais baixo porque você não pode pagar, você pode procurar tanto eu quanto a Pâmela, que a gente pode fazer indicação, sim, para profissionais que cobram valores sociais. Tá? Isso aí. Sinais de que o profissional não está fazendo um bom trabalho. Ok? Essa aqui assim, pode parecer absurdo, mas acontece, tá bom? Primeiro, existe profissional que ele vai dar garantia de que vai funcionar. Se ele está dando garantia absoluta de que vai funcionar, desconfia, porque ele não pode fazer isso, tá? Primeiro ponto é esse, ok? Outro ponto importante, ele não consegue explicar como que ele vai trabalhar com você. Ele não consegue explicar como é que é a técnica, como é que vai ser o trabalho, o que vocês vão desenvolver juntos, quais habilidades você vai treinar. Ele não consegue te explicar isso. Se ele não consegue ser claro, né, sucinto, objetivo para te explicar isso, é um sinal de que ele não está fazendo um bom trabalho. Então, desconfia também, ok? O profissional ele tem que saber explicar como que ele vai trabalhar com você, tá? Outro ponto que eu já vi relato de pessoas que me procuraram, que é o profissional que fala muito sobre a própria vida. Tá? Então chegou uma pessoa para mim e falou, olha, a minha psicóloga, eu chego lá, eu tenho 50 minutos de atendimento com ela, meia hora ela passa falando da vida dela. Isso é normal? Eu falo, desculpa, não. gente! Não, não é, gente, não é normal. Eu tô falando sério. E aí, é sério. E aí, essa pessoa, ela estava revoltada, que ela até fez um post, né, falando assim, né, o que faz alguém para terapia para ficar meia hora escutando a própria psicóloga? Porque ela achava que isso era normal, né? Mas a questão é essa, gente. Não é normal. O profissional, ele pode falar da vida dele? Pode. Especialmente se você perguntar, tá? Onde você se formou? Onde foi seu doutorado? O que você escreveu no mestrado? Quem foi seu orientador? Você pode perguntar o que você quiser. Claro, ele vai te responder se ele se sentir à vontade também, porque a regra que vale para você de se sentir à vontade vale para ele também. A questão é que o profissional ele não vai falar da própria vida demasiadamente, especialmente se não for perguntado. Ele pode falar da própria vida dele, especialmente para te ajudar. Então ele vai falar da vida dele como uma forma de beneficiar você. Okay? É assim que funciona. Se o que ele falou não beneficiou você, significa que ele não deveria ter dito. Tá? Esse é um ponto muito importante. Tá? Outra coisa, o psicólogo dorme na sessão. Né? É muito comum entre profissionais que a pessoa fala, mas não está olhando para o psicólogo. Né? Então a pessoa já me procurou e falou, eu estou falando, daqui a pouco eu olho para o psicólogo e ele está dormindo. Isso é normal? Ele está em transe? Eu falo, não, isso não é normal. Ele não pode dormir durante a sessão. Tá? Então, se o seu psicólogo dorme durante a sessão, é algo muito sério. É um sinal de que ele não está fazendo um bom trabalho. Tá? Outra coisa, julgamentos morais, julgamentos de valor, de juízo de valor, julgamento religioso, julgamento político, especialmente quando ele fala isso está certo, isso está errado, com fundamento moral, fundamento religioso ou fundamento político. O psicólogo, ele não tem que concordar com você. Ele pode concordar com você. O que ele não pode é discordar de você. Tá? Então, se ele não falou nada, né, não coloque ele numa saia justa, né? De perguntar, você concorda comigo? Né? Desnecessário, porque ele pode falar para você, sim, discordo de você porque você me perguntou, mas não tem problema nenhum. Tá? Então, mais importante do que isso é você ser aceito por ele pelo ponto de vista político, religioso ou moral que você tem. Esse que é o ponto. Tá? Então, você pode sim ter o ponto de vista político, religioso, moral que você tiver. Na verdade, você não escolhe nenhum deles, né? Você tem simplesmente. E você precisa ser aceito enquanto pessoa pelo psicólogo. Esse é o ponto-chave. E ele vai te ajudar concordando com você se ele puder, tá? Se ele conseguir fazer isso. A única coisa que ele não pode é discordar de você.
tá bom? Uhum. Bom, continuando, outra coisa que pode acontecer é ele minimizar o seu sofrimento, tá? Ah, isso é bobeira, todo mundo tem. Se você que está sofrendo, minimamente ele precisa reconhecer que dói em você. O profissional pode nunca ter passado por isso, tá? A questão é que não dá para minimizar o seu sofrimento. Não é porque foi o primeiro namorado que terminou com você com 11 anos, você vai para terapia com 11 anos de idade, ai, meu mundo acabou, meu namorado terminou comigo, né? O profissional não pode simplesmente falar, ah, isso é besteira, é só o primeiro namorado, você só tem 11 anos. Não existe isso, tá? Por mais besteira que seja, né? Do ponto de vista de um adulto, é aquele adolescente, aquele pré-adolescente está sofrendo. E aquele sofrimento precisa ser reconhecido, né? Porque tudo que ela viveu naquele momento foi aquele único amor da vida dela. É como se todo o amor da vida dela tivesse acabado de uma vez. É porque foi o único que ela conheceu, tá? E se o profissional não tem essa capacidade, ele não está fazendo um bom serviço, ok? Mas o quê? O profissional insiste de perguntar coisas que você já disse que não está confortável para falar. Não é que ele fala assim, olha, você falou sobre aquele assunto e você disse que estava desconfortável. E agora, como é que tá? Você está mais confortável para falar? Isso ele está investigando o quão sensível você está para falar daquele assunto. Isso não é perguntar sobre o mesmo assunto, ok? É diferente quando ele faz uma pergunta. Com quantos anos você perdeu a virgindade? E aí você fala, olha, eu não estou muito confortável para falar sobre isso agora, no primeiro atendimento, né? Aí no final do primeiro atendimento pergunta a mesma coisa. Mas vem cá, você não me respondeu. Com quantos anos você perdeu a virgindade mesmo? E não, né? É a mesma pergunta, tá? Não é retomar o assunto tentando investigar o quão segura você está para falar sobre isso, tá? Então, se o profissional insiste em perguntar do mesmo jeito algo que você falou que não está confortável, é um sinal de que não está fazendo um bom trabalho, ok? Opa, agora deu uma travadinha. Vamos aguardar aí. Até agora travava e voltava. Vamos ver se vai voltar. Opa, Voltou, Pamela? voltou, Estamos de Rafael. volta. Último tópico Vamos para lá. falar de sinais de que não está fazendo bom atendimento. Muitas vezes o profissional ele comete um crime na sua frente e você não percebe, tá? Envolve o assédio moral, envolve racismo, envolve homofobia, tá? Então, existem casos que a pessoa chegou para atendimento e o profissional pede para a pessoa ficar de calcinha, né? Isso não é normal na psicologia, todo atendimento ser atendido de calcinha, né? Pede para trocar a cor da calcinha, vende calcinha amarela no próximo atendimento. Não é normal isso, tá? Isso é crime, isso é assédio sexual, ok? Isso não vai acontecer, tá? Então, pode acontecer outras coisas também relacionadas a crimes. Então, se o profissional está cometendo um crime, é muito claro que ele não está fazendo um bom trabalho. Se você tem dúvida, converse com pessoas da sua confiança. Olha, o profissional pode estar fazendo isso. Isso é normal, né? Converse com outras pessoas que você conhece. É normal um psicólogo fazer esse tipo de pedido, né? Não é normal, tá? E aí você se dá conta que está sendo assediada, ou que está sofrendo racismo, ou que está sofrendo algum tipo de crime que você não percebeu, tá? Então esses são, para fechar, o profissional não está fazendo um bom trabalho. Temos 1 minuto E eu e acho que acabou o 17, nosso tempo aí, né? Rafael. 1 minuto e 17. Perguntas, pessoal. Perguntas para a gente Teve poder encerrar. Lembrando que quando acontece algum crime, você pode denunciar para o conselho. É por isso que é tão importante, né, que aquele profissional tenha o registro, porque você está respaldado Exato. na lei para que você denuncie, ok? Um outro colega, só para a gente finalizar, eu acho que é melhor, faltam só 45 segundos. Eu vou te agradecer muito, Rafael, tá? Um colega falou de um jeitinho que o profissional, certos profissionais falam, que é, sei.
às vezes, gente, isso tem a ver com a abordagem que aquele profissional trabalha. É mais subjetiva, né? É uma abordagem que vai fazer mais, né, a partir, né, da livre associação, que vai trabalhar. Então, às vezes, se você não criou essa simpatia, lembra do que o Rafael falou, né? Pode ser que você possa mudar de profissional, mudar de técnica, né? Então, queria agradecer muito, Rafael, e dar tchau. A gente se